Rede Jovem Pan, Jornal da Manhã. 6h58. Repita. 6h58. Jornal da Manhã. Oferecimento assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper. 2139-2230. E Jeep em São José, T-Line. Rua Carlos Maria Auríquio, 235. Ligue 3600-6000. Bom dia para você que acompanha o Jornal da Manhã. Hoje é sexta-feira, 24 de abril de 2020, dia do agente de viagem. Vivemos o outono brasileiro. Em São José dos Campos, 21 graus. Assista ao Jornal da Manhã ao vivo no YouTube, em Jovem Pan São José dos Campos. É o rádio com imagem ou ainda pelo aplicativo Jovem Pan São José dos Campos. A Prefeitura de São José dos Campos recorreu ontem da decisão da Justiça que suspendeu o decreto que implantava o isolamento seletivo na cidade a partir do dia 27. No documento, a Prefeitura alega que a Justiça não levou em conta os argumentos da gestão. O recurso será analisado. Vamos aos outros destaques do Jornal da Manhã. Curva de mortes de Covid-19 no Brasil está mais rápida que a da Espanha, dizem universidades. Em 24 horas foram registrados no Brasil 407 óbitos. Ponte estaiada é liberada hoje ao tráfego em São José dos Campos. Secretaria de Saúde de Jacareí recebe doação de respiradores para atendimento às vítimas do coronavírus. Governo publica portaria que aumenta limite de compra de munição para quem tem arma registrada. Começa hoje o pagamento da primeira parcela do 13º de aposentados e pensionistas. Governo de São Paulo recomenda o uso de máscaras pela população em todos os municípios do estado. Jogos de Tóquio não poderão ser adiados novamente, dizem organizadores. E vamos às manchetes de Alexandre Garcia. No nosso encontro de hoje eu vou falar sobre o susto das mortes do último dia. E por que o Japão só teve 2 mortes? O hábito japonês, desde sempre, de usar máscara estando gripado. Vou falar também sobre, mais uma vez, noticiário de fofoca, a saída do Moro. E sobre o presidente conversando com o pessoal do Centrão para amaciar o Congresso. E o programa Pro Brasil, um bem do coronavírus. Acabou que vão construir, enfim, a infraestrutura necessária para esse país. Detalhes sobre tudo isso daqui a pouco no nosso encontro diário. Ouça também o Jornal da Manhã pela internet. Acesse jovempansjc.com.br ou pelo aplicativo gratuito Jovem Pan São José dos Campos, disponível para Android e iPhone, ou ainda em áudio e vídeo pelo canal do YouTube em Jovem Pan São José dos Campos. Está no ar o Jornal da Manhã. 7h01. Repita. 7h01. O número de mortes pelo coronavírus no Brasil está aumentando a um ritmo mais acelerado do que o registrado na Espanha, quando o país europeu estava na mesma fase da pandemia 2 semanas atrás. Com base nos dados do Ministério da Saúde, o Observatório Covid-19-BR, que reúne especialistas de 7 universidades, mede a velocidade da doença no Brasil e a compara com a de outros países. Uma das ferramentas para fazer essa análise prevê no cálculo quanto tempo o coronavírus leva para dobrar o número de óbitos. Até ontem, mais de 2.900 pessoas haviam morrido de Covid-19 no Brasil. Na Espanha, o número passa de 22 mil. Auxiliando ainda mais no plano de enfrentamento ao novo coronavírus, a Prefeitura de Jacareí recebeu 3 respiradores da empresa Suzano. Os aparelhos já chegaram na cidade e serão destinados à Secretaria de Saúde. Atualmente, Jacareí conta com 40 respiradores distribuídos nos hospitais da rede municipal, unidades de saúde e de pronto atendimento. O hospital de campanha também está sendo finalizado para atendimento dos infectados pela Covid-19, com leitos intermediários. A UPA Dr. Telmo
já foi oficializada para o atendimento exclusivo dos pacientes com sintomas do novo coronavírus, incluindo os casos mais graves da doença, que precisarão de unidade de terapia intensiva, UTI. Também nesta semana, a Prefeitura de Jacareí recebeu 600 máscaras de protetores faciais do tipo Face Shield do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo, campus Jacareí. A doação tem por finalidade entregar estes protetores faciais para profissionais da saúde de Jacareí que estão na linha de frente no combate à pandemia da Covid-19. Estradas. Situação das estradas na região, aqui no Vale do Paraíba e também região de São Paulo. Presidente Dutra, São José dos Campos e Jacareí, sem lentidão neste momento. Guarulhos e São Paulo, tráfego flui bem, sem pontos de lentidão. Rodovia Ayrton Senna, tem trânsito bom em Guarulhos e São Paulo. No corredor Ayrton Senna Carvalho Pinto, o trânsito apresenta boas condições. Rodoanel Mário Covas, sentido sul, ligação Dutra Ayrton Senna, boa visibilidade com trânsito fluindo normalmente. Oswaldo Cruz, rodovia que liga Taubaté a Ubatuba, trânsito fluindo bem, com sol em alguns pontos. Floriano Rodrigues Pinheiro, que dá acesso a Campos do Jordão, tem trânsito bom e neblina na chegada da cidade. Rodovia dos Tamoios, que liga São José a Caraguá, trânsito livre, porém com tempo nublado no trecho de serra. Tem pare e siga. 7h04. Repita. 7h04. A pesquisa de campo encomendada pela Prefeitura de São José dos Campos para mapear o grau de contaminação da população de São José pela Covid-19, realizada nos dias 16 e 17, apontou que 3,11% dos entrevistados tiveram contato com o vírus. Foram aplicados 450 testes rápidos em todas as regiões da cidade, sendo que 14 pessoas testaram positivo. Considerando o número de habitantes da cidade, 720 mil pessoas, e esse índice de contaminação permite afirmar que São José dos Campos pode ter cerca de 22 mil pessoas infectadas. Das pessoas que testaram positivo, 64% são do sexo feminino e 36% do masculino. O bairro com maior incidência de casos positivos foi o Parque Industrial, com 36%, seguido pela Vila Paiva, com 29%, Monte Castelo, com 14%, e Vila Tesouro, Jardim da Granja e Jardim Motorama, todos com 7%. O governo federal publicou ontem no Diário Oficial da União uma portaria que aumenta o limite de compra de munição para quem tem arma de fogo registrada. A permissão para compra de munições por civis que têm direito ao porte e a posse de arma passa de 200 por ano para 300 por mês. A portaria revoga uma outra de janeiro deste ano. A nova portaria, além de aumentar a quantidade de munição que pode ser comprada, especifica com mais detalhes os limites a serem respeitados de acordo com a categoria profissional e o tipo de arma. O diretor-geral da Polícia Federal, Maurício Leite Valeixo, levado ao cargo pelo ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, foi exonerado do cargo hoje. O decreto foi assinado pelo presidente Jair Bolsonaro e publicado no Diário Oficial da União. Não há ainda um substituto para o comando da Polícia Federal. A intenção, segundo interlocutores, seria colocar na polícia um nome próximo do presidente. O atual diretor-geral é visto como um braço direito de Sérgio Moro na pasta. Valeixo foi superintendente da Polícia Federal no Paraná durante a Operação Lava Jato, quando Sérgio Moro era juiz federal responsável pelos processos da operação na primeira instância. O ministro anunciou a escolha de Valeixo em novembro de 2018, antes mesmo da posse do governo Jair Bolsonaro. Sérgio Moro teria pedido demissão a Bolsonaro na manhã de ontem, quando foi informado pelo presidente da decisão de trocar Valeixo. O ministro avisou o presidente que não ficaria no governo com a saída do diretor-geral. São José dos Campos vai liberar o tráfego no complexo viário do Arco da Inovação hoje, a partir das 11 da manhã. A ponte estaiada, que ligará a Avenida Jorge Zarur às avenidas São João e Cassiano Ricardo, vai desafogar o trânsito no principal ponto de congestionamento da cidade e beneficiar motoristas e passageiros do transporte coletivo. De acordo com a Prefeitura, ao todo, mais de 60 mil trabalhadores passam pelo trecho em 1.246 viagens de ônibus todos os dias.
Sob a ponte, na rotatória do Colinas, foram construídos 2 viadutos, superior e inferior, em formato de X. O secretário de Mobilidade de São José dos Campos, Paulo Guimarães, falou sobre a obra, o atraso na entrega e sobre as obras complementares que ainda estão sendo executadas. Bom dia aos ouvintes da Rádio Jovem Pan. É um prazer estar aqui falando com vocês nessa data que é tão importante para a cidade, né? Hoje a gente está fazendo a liberação do fluxo nas pontes do complexo viário Arco da Inovação. Lembrando que esse é um complexo viário formado por várias obras, né? A gente tem a própria rotatória, que é um elemento mais antigo que a gente tem ali na região. Foram construídas 2 pontes, né? Sustentadas aí por um arco estaiado. A gente tem também a ciclovia, que está sendo concluída ali naquele trecho também para beneficiar os ciclistas. Toda a parte de acessibilidade está sendo reformulada, então as pessoas que têm deficiência, um pouco mais de dificuldade para caminhar, estão sendo contempladas também nessa obra. E o próprio transporte público, né? A gente criou vários novos pontos de ônibus ali na região e estamos fazendo toda a reestruturação das linhas de ônibus. E é uma obra altamente complexa, no local mais complexo da cidade, né? Ali a gente tem o principal ponto de trânsito, de volume de pessoas e veículos da cidade, e eu acho que na nossa avaliação a questão dos prazos, ela foi muito impactada com relação a fatores externos à própria obra, as questões técnicas de engenharia, que foram as questões jurídicas, né? Então tudo isso já está superado, a gente está finalizando agora mais uma etapa desse complexo viário, que é a liberação das pontes, lembrando que a gente tem outras obras complementares que ainda estão sendo executadas, né? Tem todo um processo de recapeamento asfáltico, finalização dos alagamentos ali na parte de baixo da obra, e enfim, eu acho que com toda essa complexidade, inclusive jurídica, que envolve uma obra dessa, eu acho que a gente está muito feliz de entregar dentro de uma única gestão, né? Isso é uma coisa inédita, tanto para São José quanto para o Brasil, as 2 maiores obras viárias da história de São José dos Campos sendo iniciadas e terminadas dentro de uma única gestão. Então, acho que com relação aos prazos, esses próprios resultados falam por si só, e a gente está muito satisfeito de estar entregando mais esse grande avanço para a cidade, esse grande benefício para a população de São José. Paulo Guimarães comentou sobre o valor da obra, que teve aditamentos e custou 59 milhões de reais, e a efetividade do tráfego no local. Com relação aos custos, né, e o custo-benefício da própria obra e sua efetividade para agora e para o futuro, a gente também está absolutamente tranquilo e firme, né, e consciente com relação a isso. Por quê? Apesar de a gente ter tido alguns aditamentos de contrato que foram necessários de serem feitos ao longo dessa obra, porque surgiram imprevistos ou modificações que foram necessárias de projeto, serviços complementares que foram incluídos no processo, a gente está super tranquilo, porque a gente licitou essa obra por um valor, obteve um grande desconto dentro do processo licitatório, e isso é um benefício que uma gestão transparente, uma gestão correta, uma gestão eficiente traz para um processo de licitação. E mesmo com esses aditamentos, considerando até o reajuste contratual, que é algo que a gente acaba não considerando quando a gente vai fazer comparativos de preços, mas mesmo considerando esse reajuste, essa obra ela saiu 3% mais barata do que aquilo que a gente se preparou para pagar, ou seja, daquele valor que foi lançado para a licitação. Então, acho que isso também é um grande resultado, e o resultado para o trânsito, né, o resultado para o fluxo de veículos, de pessoas, para o transporte público, a gente está absolutamente tranquilo com relação a isso. Assim que a gente passar esse período aí que está afetado por conta do coronavírus, eu tenho certeza que as pessoas vão sentir bastante a melhora do trânsito naquela região, e já a partir de hoje, né, com a liberação das pontes, apesar de a gente ter algumas intervenções ainda para as próximas semanas, mas a hora que a cidade voltar à sua normalidade, quando passar toda essa pandemia, eu tenho certeza que todo mundo vai reconhecer os benefícios para aquela região. Única no Brasil em arco e curva, a obra teve um método de construção mais eficaz e econômico, além de ser menos agressivo ao meio ambiente, de acordo com a Prefeitura. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, do DEM, adiou a votação da proposta que cria uma linha de crédito para micro e pequenas empresas durante a pandemia do novo coronavírus. A sessão inicialmente marcada para as 4 da tarde de ontem ficou para as 9 da manhã de hoje. O projeto foi aprovado inicialmente no Senado, mas foi alterado pelos deputados federais e voltou para análise dos senadores. A Câmara diminuiu o limite de empréstimo de 50% para 30% do faturamento anual da empresa. Além disso, aumentou o aporte da União no programa de 10 para 15 bilhões de reais. Senadores pediram mais tempo para analisar as modificações da Câmara.
7h12. Repita. 7h12. Jornal da Manhã, oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. Jeep em São José, T-Line, Rua Carlos Maria Auríquio 235, ligue 3600-6000. E assistência médica Policlin Saúde, preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta, ligue 12-3942-2000. 7h15. Repita. 7h15. O governo de São Paulo recomendou ontem que a população de todo o estado utilize máscaras de proteção facial nos momentos em que houver necessidade de sair às ruas. O decreto que prevê a recomendação será publicado hoje no Diário Oficial do Estado e faz parte de uma série de medidas adotadas pelo governo de São Paulo para a contenção da pandemia. A medida atende às recomendações da Organização Mundial de Saúde, OMS, e do Ministério da Saúde e abrange todos os municípios do estado. Os cidadãos de todo o estado poderão utilizar máscaras caseiras confeccionadas com tecido para atender a nova recomendação do estado. A utilização da proteção facial associada à orientação de isolamento social tem o objetivo de reduzir os índices de contaminação entre a população. Começa hoje o pagamento da primeira parcela do 13º salário para aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social, INSS. O pagamento, que em geral costumava ocorrer em julho, foi antecipado neste ano como uma medida para reduzir o impacto da pandemia do novo coronavírus no país. Para aqueles que recebem um salário mínimo, o depósito da antecipação será feito entre hoje e 8 de maio, de acordo com o número final do benefício, sem levar em conta o dígito verificador. Segurados com renda mensal acima do piso nacional terão seus pagamentos creditados entre 4 e 8 de maio, conforme a tabela de pagamento 2020. Em todo o país, 35 milhões de pessoas receberão seus benefícios este mês, segundo o INSS. Já a segunda parcela será paga entre 25 de maio e 5 de junho. No Jornal da Manhã, tempo e temperatura. A temperatura neste momento em São José dos Campos e Jacareí é de 21 graus. E entre hoje e pelo menos a segunda-feira, a previsão é de tempo mais seco na região, com ocorrência de nevoeiros ou nuvens baixas entre a madrugada e amanhã no Vale do Paraíba. Hoje o dia será com maior nebulosidade em alguns momentos do dia e no litoral norte haverá pequena chance de chuva fraca ou chuviscos isolados. As temperaturas máximas estarão ligeiramente mais elevadas e as mínimas relativamente mais baixas, típico para a época do ano quando se tem maior amplitude térmica. Em São José dos Campos e Jacareí, os termômetros devem registrar máxima hoje de 29 graus. 7h18. Repita. 7h18. Os trabalhadores ambulantes de Jacareí receberam nesta semana a primeira parcela do auxílio financeiro oferecido pela Prefeitura. O benefício está previsto na lei que autoriza a concessão de auxílio complementar financeiro de caráter emergencial e excepcional para a subsistência dos trabalhadores ambulantes cadastrados no município. As secretarias de Desenvolvimento Econômico e Finanças uniram esforços para analisar e definir com agilidade os pedidos dos trabalhadores licenciados, enviados a partir da plataforma digital disponível no site da Prefeitura. Neste primeiro momento, 218 ambulantes foram contemplados com crédito em suas contas bancárias. Já outros 23 que não possuem conta em banco receberão um cartão com o mesmo valor, que poderá ser utilizado em supermercados. A segunda parcela prevista na lei e a data do novo depósito serão divulgadas em breve. Os aviões de passageiros poderão transportar pessoas doentes em consequência da infecção pelo novo coronavírus Covid-19. Para isso, as empresas aéreas deverão providenciar as mudanças nas aeronaves, como ter sua configuração interna alterada para transporte do paciente. A Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, permitiu as mudanças em caráter excepcional e temporário, considerando a situação de emergência advinda da pandemia. A alteração prevê a instalação de dispositivos de isolamento. A decisão da ANAC, publicada no Diário Oficial da União ontem, diz ainda que a combinação dispositivo de isolamento maca deve prover contenção adequada do paciente em condições normais de voo. E casos de síndrome respiratória disparam no país e indicam subnotificação da Covid-19. Internações por síndrome respiratória aguda grave disparam no país. Dados de um estudo da Fiocruz
podem indicar uma subnotificação gigantesca de casos da Covid-19. Ou seja, muita gente teve ou tem um problema respiratório, possivelmente por conta do coronavírus, e não sabe. Esse tipo de síndrome inclui qualquer doença respiratória causada por vírus e que gere a necessidade de internação. Pode ser uma gripe, por exemplo, ou até contaminação por coronavírus. Desde 2010, a média do país para esta época é de menos de 4.000 casos por ano. Mas em 2020, já foram 33.000. Além disso, mesmo com o reforço da campanha de vacinação contra a gripe em idosos, o total de pacientes mais velhos cresceu. Em entrevista, o diretor da Sociedade Brasileira de Infectologia, Antônio Bandeira, avalia que não há outra explicação e que os indícios apontam que são quase todos casos de Covid-19. O governo fala em cerca de 20.000 registros de síndrome respiratória em investigação. Vale destacar que neste ano, mais hospitais particulares têm passado informações sobre esse tipo de doença. Os especialistas afirmam, porém, que isso não justifica um aumento tão grande no total de casos. Da Rádio 2, Humberto Ferretti. 7h21. Repita. 7h21. Jornal da Manhã. Oferecimento Jeep em São José, T-Line, Rua Carlos Maria Auríquio, 235. Ligue 36006000. Assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. E Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. 7h24. Repita. 7h24. O Conselho Federal de Medicina teve uma reunião ontem no Palácio do Planalto com o presidente Jair Bolsonaro e disse que não recomenda o uso da hidroxicloroquina para pacientes em tratamento de Covid-19. O órgão afirmou, no entanto, que decidiu liberar os médicos a receitarem o remédio em 3 casos específicos. No primeiro deles, quando o paciente está em estado crítico, internado em terapia intensiva com lesão pulmonar estabelecida. A hidroxicloroquina pode ser usada pelos médicos por compaixão. Também quando o paciente com sintomas da Covid-19 chega ao hospital. Existe um momento de replicação viral em que a droga pode ser usada pelo médico com autorização do paciente e familiares. E quando o paciente tem sintomas leves, parecidos com o da gripe comum. Nesse caso, o médico pode usar a hidroxicloroquina, descartando a possibilidade de que o paciente tenha influenza A ou B, dengue ou H1N1. A China anunciou ontem que contribuirá com $30 milhões adicionais à Organização Mundial da Saúde, OMS. O anúncio foi feito alguns dias depois que os Estados Unidos decidiram suspender sua contribuição para a instituição. Servirá para a prevenção e controle da epidemia de Covid-19 e para apoiar o desenvolvimento dos sistemas de saúde em países menos ricos, declarou o país. Os Estados Unidos suspenderam seu financiamento da OMS na semana passada, acusando-a de ser complacente demais com a China. O presidente americano Donald Trump também denunciou a OMS, com sede em Genebra, na Suíça, por sua gestão da pandemia ligada ao novo coronavírus. E vamos aos indicadores econômicos. Euro cotado a R$ 5,95 teve alta de 0,83%. O dólar comercial fechou em alta de 2,19%, vendido a R$ 5,52. Com o resultado, a moeda bateu mais um recorde nominal sem considerar a inflação, de fechamento desde a criação do Plano Real, pelo segundo dia seguido. O Ibovespa, principal índice da Bolsa Brasileira, fechou em queda de 1,26%. Wall Street fechou praticamente estável ontem após uma sessão volátil. O índice Dow Jones teve alta de 0,15%, enquanto o tecnológico Nasdaq recuou somente 0,01%. 7h27. Repita. 7h27. A Câmara Municipal de Jacareí aprovou ontem, por unanimidade, o projeto de alteração na Lei Orçamentária Anual LOA,
que possibilita o remanejamento das chamadas emendas impositivas para o combate ao coronavírus. Cada vereador tem anualmente o direito de indicar investimentos em Jacareí no valor de aproximadamente R$ 750 mil, sendo que 50% deve obrigatoriamente ir para a área da saúde. Com o remanejamento das emendas impositivas, alguns vereadores optaram por alterar o destino das verbas e transferi-las para a luta contra a crise. 6 vereadores autorizaram o remanejamento de 100% de suas emendas. Abner de Madureira, do PSDB, Arildo Batista, do PTB, doutora Márcia, do PL, Fernando da Ótica Original, do Republicanos, doutor Rodrigo Salomão e Patrícia Giuliani, do PSDB. Outros 3 vereadores autorizaram o remanejamento de 50% de suas emendas impositivas. Juarez Araújo e Paulinho do Esporte, ambos do PSD, e Sônia Patas da Amizade, do PL. Já a vereadora Lucimar Ponciano, do MDB, e o vereador Valmir, do Meia Lua, do DEM, remanejaram aproximadamente 7% de suas emendas. Com as alterações, aproximadamente 5 milhões e 600 mil reais estarão disponíveis nos cofres da Prefeitura de Jacareí. O presidente Jair Bolsonaro encaminhou ao Congresso Nacional texto de projeto de lei complementar que trata de repasse de valores do Fundo do Seguro Veicular Obrigatório, DPVAT, ao Sistema Único de Saúde, o SUS. A mensagem de envio da matéria está publicada no Diário Oficial da União de ontem. O documento não cita valores, mas a equipe econômica do governo já anunciou que a medida vai permitir um repasse adicional de 4 bilhões e meio de reais do fundo do DPVAT ao SUS. A ação é um reforço de verba para a área da saúde no combate ao novo coronavírus. 7h29. Repita. 7h29. E quem teve o auxílio emergencial negado poderá fazer nova solicitação. Se você tentou receber o auxílio emergencial no valor de R$ 600, mas teve o benefício negado, vai poder contestar a decisão e fazer uma nova tentativa. Isso vai ser possível tanto para quem fez a solicitação via aplicativo e site, como para os inscritos no Cadastro Único que tiveram o auxílio recusado. O pedido para reavaliação deverá ser feito pelo aplicativo do auxílio emergencial, como explicou em entrevista coletiva o vice-presidente da Caixa, Paulo Henrique Ângelo. Os brasileiros que estiverem no aplicativo como não aprovados e são do Cadastro Único, eles podem contestar e solicitar nova avaliação pela DataPrev. Como é que faz isso? Fazendo o cadastro no aplicativo. Para aqueles brasileiros que efetuaram o cadastramento pelo site ou pelo aplicativo, que forem considerados não aprovados pela DataPrev, também será possível efetuar a contestação e a correção de dados a partir de um novo cadastramento. Ele citou exemplos das situações mais comuns que causaram a recusa inicial do pagamento para quem se inscreveu pelo aplicativo e pelo site. Por exemplo, a pessoa marcou que era chefe de uma família, mas não incluiu nenhum membro da família. Ou então, a pessoa não colocou sexo ou informou membro de família sem a data de nascimento e o CPF estarem corretos, ou então há divergência de dados entre os membros da família, incongruências, por exemplo, ou então informou um membro da família que nos cadastros do governo federal este CPF é de uma pessoa falecida. O trabalhador vai poder contestar a negativa quando aparecer que o benefício foi negado, por exemplo, porque a pessoa trabalha com emprego formal, é servidor ou agente público, ou é beneficiário da Previdência ou do Seguro-Desemprego. Se discordar da razão, poderá tentar de novo. Algumas outras circunstâncias também vão poder ser contestadas. No entanto, segundo Paulo Henrique Ângelo, não vai dar para pedir reavaliação nos seguintes casos. Quando o CPF está na base do governo federal como uma pessoa falecida, quando a família já foi contemplada com auxílio, lembrando que cada grupo familiar pode ter no máximo 2 pessoas contempladas. Então, se uma família tem 10 pessoas, mesmo que as 10 pessoas atendam aos critérios da lei, apenas 2 poderão ser contempladas.
os beneficiários do Bolsa Família e se o trabalhador recebeu em 2018 mais de R$ 28.559,70, conforme dados da Receita Federal. Lembrando o endereço oficial do site para solicitação e acompanhamento do benefício: auxilio.caixa.gov.br. E o aplicativo, que está disponível para download gratuito tanto na App Store como na Google Play, é o Caixa Auxílio Emergencial, desenvolvido pela Caixa Econômica Federal. Da Rádio 2, Milena Abreu. E vamos à boa notícia do dia, Carlos Sena. Um piloto de uma companhia aérea islandesa usou a rota de seu avião para desenhar um coração sobre o céu de Reykjavik esta semana, conforme registrou o site que monitora voos em tempo real. O voo partiu de Xangai, na China, onde tinha ido buscar suprimentos médicos para tratar pacientes de Covid-19. Ao sobrevoar a capital islandesa, o piloto executou uma manobra e fez o desenho, que ficou nítido nos radares. A Islândia, com uma população de apenas 364 mil habitantes, tem uma alta taxa de infecção por coronavírus, com 1.785 casos. Mas isso se deve ao fato de ser considerado o país que mais realizou testes em todo o mundo. Cerca de 10% dos habitantes foram testados. 7h33. Repita. 7h33. E agora, as informações esportivas no Jornal da Manhã. Rádio Jovem Pan. Esportes. A Eurocopa Feminina de Futebol, inicialmente prevista para 2021, foi adiada para julho de 2022 para evitar coincidir com a masculina, que seria disputada em 2020 e foi adiada em um ano devido à pandemia do coronavírus. A decisão foi tomada ontem pelo Comitê Executivo da UEFA, confirmando a Inglaterra como país sede. A Eurocopa Feminina será disputada na Inglaterra entre 6 e 31 de julho de 2022. Contando com a articulação da Embaixada Brasileira na Arábia Saudita, jogadores e treinadores que trabalham no país asiático chegaram a um acordo para retornarem ao Brasil. A campanha pelo retorno ao Brasil foi capitaneada pelos treinadores Fábio Carilli e André Gaspar e Luiz Antônio Zaluar. Além disso, os jogadores também participaram da ação. Um grupo formado por cerca de 180 pessoas, não apenas por profissionais do mundo do esporte, tomarão um voo fretado rumo ao país natal. Rojas foi reavaliado no São Paulo pelo fisioterapeuta Ricardo Sazak na última segunda-feira no CT da Barra Funda. O clube considera que o equatoriano se recupera muito bem e tem feito todas as fases do tratamento no joelho direito, onde sofreu 2 graves lesões. Em meio à paralisação do futebol por causa do Covid-19, o atleta segue trabalhando. Rojas precisa passar por novos testes e avaliações para avançar a uma nova etapa do tratamento, mas a evolução do atacante deixou o departamento médico feliz. Ele agora faz trabalho de fortalecimento para ganhar massa muscular e igualar a força das 2 pernas. Cada vez mais preocupados com os efeitos econômicos da pandemia do coronavírus, os dirigentes do Flamengo avançaram na decisão de fazer cortes na folha salarial para se proteger do impacto no caixa rubro-negro. E a solução mais madura nas reuniões por videoconferência é de redução de 25% dos salários acima de R$ 4.000. Em um segundo momento, fazer valer a medida provisória 936 para quem recebe próximo de um salário mínimo. Um dos pontos em discussão é se a medida já afetará a folha de abril, que será paga até o 5º dia útil de maio, ou se ficará para a seguinte. O clube busca alternativas para postergar este impacto. A decisão anunciada pela UEFA de liberar a decisão dos campeonatos nacionais de acordo com o entendimento de cada federação pareceu para muitos analistas a desistência de completar o que foi paralisado pelo coronavírus. Mas não foi esta a intenção. O que a UEFA deseja é o complemento de todos os torneios dos países até 3 de agosto para realizar uma super decisão da Champions League num hiper mês de agosto. O plano é ousado e faltou para a UEFA determinar as datas. Se tudo der certo e depender da pandemia, a final da Liga Europa acontecerá no dia 27 de agosto e a decisão da Champions League em 29 de agosto.
O Vôlei Taubaté negocia a contratação do ponteiro João Rafael, que estava no Tours da França. O Vôlei Taubaté tem conversado com o atleta, mas o contrato ainda não foi assinado. O clube só vai divulgar as contratações quando os acordos forem selados. Por causa da pandemia, a assinatura de contratos teria atrasado. O Vôlei Taubaté deve divulgar em breve as mudanças para a próxima temporada. Onde quer que você esteja, permaneça bem informado. Jovem Pan, sempre a par dos acontecimentos. 7h37. Repita. 7h37. Jornal da Manhã, oferecimento assistência médica Policlin Saúde, preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta, ligue 12-3942-2000. Jeep em São José, T-Line, Rua Carlos Maria Auríquio, 235. Ligue 3600-6000. E Leite Cooper, você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper, 2139-2230. 7h40. Repita. 7h40. E vamos a Brasília para o comentário de Alexandre Garcia. Bom dia, Alexandre. Bom dia, Giovana. Eu venho acompanhando todos os dias a evolução das mortes no Brasil por Covid-19 e nós vínhamos mantendo assim uma queda no número de mortes e agora o último número dá um susto na gente. 407 mortes. Metade em São Paulo. As mortes antes eram 165, 160, né? As mortes vinham se estabilizando, 113, 115, de repente 407. Né? Tomara que não seja um salto, que seja realmente, como estão explicando, que ficaram alguns registros para trás do feriado, mas não justifica. Né? Nós não estamos numa posição ruim se compararmos com os 7 países mais adiantados do mundo em economia. Né? Nós temos 16 mortes por milhão de habitantes. Estados Unidos está com 150, né? Itália com 423, a França com 335, a Alemanha com 64, Reino Unido com 276, Canadá com 57, Japão com 2 mortes apenas. Entre o G7, o Japão está com 2 mortes. Mas vocês sabem por quê, né? Qualquer imagem que vocês veem de povo japonês, vocês sempre vão encontrar alguém com máscara, há décadas. O japonês tem esse hábito. Né? Nós aqui ficamos gripados e vamos trabalhar. Vamos para o ônibus, para o elevador, para a aglomeração, para o cinema, gripados, né? Distribuindo vírus para todo mundo. No Japão não é assim. Já é hábito. Né? Tanto que o Japão não acrescentou nada. Né? Manteve praticamente o país funcionando. Botou lá estado de emergência, mas tudo aberto. Restaurante aberto, loja aberta. Né? Pessoas na rua, mas com os hábitos de higiene que eles têm. Bom, foi lançado esse programa aí de Pró-Brasil, né, para a recuperação da economia, para a recuperação dos empregos. Né? Perdemos 13 milhões de empregos na recessão anterior. Vamos ver quantos no fim, vamos perder com essa pandemia. Né? Mas parece que tem o lado bom do coronavírus que fez o governo descobrir que há uma imensa necessidade de investimento na infraestrutura, desde sempre, uma demanda muito grande. 250 bilhões querem empregar na infraestrutura, fazendo concessões, privatizações, né? E depois mais dinheiro público, que não pode ser tanto, porque a arrecadação vai cair, né? Então, acho que tem esse lado aí, que nós vamos sair disso com uma infraestrutura melhor, né? Que vai nos dar capacidade para crescer mais lá no futuro, lá no longo prazo. Só que para investimento de longo prazo tem que ter ordem jurídica confiável, não pode ter a insegurança jurídica que temos hoje. Bom, insegurança também na política, né? O diretor da Polícia Federal avisa os delegados regionais que vai sair, que está querendo sair, que já avisou o ministro Sérgio Moro. Aí não sei como essa notícia vira a saída de Sérgio Moro.
né? Mas, enfim, qualquer notícia vira saída de Guedes, vira saída vira a briga de Mourão, vira saída de Tereza Cristina, vira saída do ministro da Educação, vira saída do ministro de Turismo, né? Faz parte aí dessa militância que se mistura com a notícia, né? Não foi assim que eu aprendi lá na minha faculdade da PUC do Rio Grande do Sul. O presidente, por sua vez, percebeu, né? Ele já esteve quase 30 anos no Legislativo, percebeu que tem que conversar com o Legislativo, não tem saída, né? O Jânio Quadros me contou que renunciou porque deu as costas para o Legislativo. A gente viu que o Collor, com a sua arrogância em relação ao Legislativo, também deu as costas. A presidente Dilma não conseguia conversar nem com o seu partido, né? Então tem que conversar. E de ontem ontem, né, ele está conversando com as lideranças do Centrão, com o pessoal do DEM, com o pessoal do Partido Progressista, do PSD, do Republicanos, do Partido Liberal, né, com o líder, o Arthur Lira, chegou a gravar uma conversa muito, muito amistosa com o Arthur Lira, que é uma espécie de líder do Centrão. Tem que conversar. Agora não tem que entregar poder executivo, entregar ministério, entregar estatal para que os partidos políticos se locupletem, né? Ainda mais agora que é ano eleitoral, que está todo mundo de olho aí nessas verbas soltas aí nesse covidão, né? Verbas que estão sem controle, sem fiscalização, sem orçamento, tudo acima, e tem um gasto eleitoral aí de campanha, né? Que certamente vai ter pouca contribuição, porque pararam a economia, né? Uma boa parte dela. Então é isso. Temos que ficar de olho e aproveitem o fim de semana. De Brasília, Alexandre Garcia. Jornal da Manhã. Radares. Em São José dos Campos, os radares estarão operando hoje na Rua Genésia B. Tarantino, na Vila Piratininga, na Avenida Irmã Victor Garrido, no Urbanova, e na Avenida dos Cegonheiros, na Vila Patrícia, e também na Avenida São João, no Jardim Esplanada. Estradas. Atualizando as situações das estradas na região. Rodovia Presidente Dutra, São José dos Campos de Jacareí, sem lentidão neste momento. Guarulhos e São Paulo, tráfego flui bem, sem pontos de lentidão. Rodovia Ayrton Senna tem trânsito bom em Guarulhos e São Paulo. No corredor Ayrton Senna Carvalho Pinto, o trânsito apresenta boas condições. Rodoanel Mário Covas, sentido sul, ligação Dutra Ayrton Senna, boa visibilidade com trânsito fluindo normalmente. Oswaldo Cruz, rodovia que liga Taubaté ao Ubatuba, trânsito fluindo bem, com sol em alguns pontos. Floriano Rodrigues Pinheiro, que dá acesso a Campos do Jordão, tem trânsito bom e neblina na chegada da cidade. Sol começa a aparecer. Rodovia dos Tamoios, que liga São José a Caraguatatuba, trânsito livre, porém com tempo nublado, parcialmente nublado no trecho de serra. Tem pare e siga. 7h47. Repita. 7h47. Jornal da Manhã, oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. Assistência médica Policlin Saúde, preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta, ligue 12-3942-2000. E Jeep em São José, T-Line, Rua Carlos Maria Auríquio 235. Ligue 3600-6000. 7h49. Repita. 7h49. Fiscais do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, responsável pela proteção ambiental do arquipélago de Alcatrazes, em São Sebastião, autuaram durante os últimos dias 13 pessoas pela prática ilegal de pesca. Todos vão responder processo criminal e o total de multas passa de R$100 mil. As operações foram realizadas entre sexta-feira da semana passada e a última terça-feira, feriado de Tiradentes. Na madrugada de sábado foram autuados 2 pessoas que estavam
morreram em um barco de pesca profissional por pescar na unidade de conservação, afetando espécie ameaçada, bagre branco. Dos 67 bagres capturados, 62 voltaram ao mar. Como a embarcação não possuía licença para pesca com espinhel, a equipe da Polícia Ambiental autuou o barco. A dupla foi multada em R$70 mil. Já na madrugada de terça-feira foram autuadas 11 pessoas, incluindo clientes e tripulantes em um barco de turismo de pesca. O grupo foi multado em R$35 mil. Foram apreendidos todos os petrechos de pesca e o pescado, um total de 95 quilos de peixe, doado ao Fundo Social da Prefeitura de São Sebastião. A Secretaria de Planejamento de Jacareí implantou o sistema eletrônico para análise de processos de obtenção de licenças e desdobro com o objetivo de agilizar os serviços prestados à população. Portanto, já podem ser feitos eletronicamente os procedimentos administrativos para obtenção de licença urbanística, certidão de regularidade e licenciamento automático. Além do habite-se a autorizações e certificado de mudança de uso, desdobro e remembramento, entre outros serviços previstos pelo sistema do Atende Bem Online, no site oficial da Prefeitura. Os projetos deverão ser apresentados em formato PDF, sem exigência da apresentação de suas vias em papel, sendo obrigatória a apresentação de procuração do interessado e cópia de seus documentos pessoais. 7h52. Repita. 7h52. E vamos agora às reclamações dos ouvintes através do WhatsApp do Jornal da Manhã, que é o 99707-7791. O Fernando de Jacareí diz que em frente à academia, na Siqueira Campos, há risco de atropelamento. E se a prefeitura não pode colocar um radar, por que então não colocam uma lombada elevada? Tá aí a reclamação do Fernando, preocupado aí com a questão, né, de risco de atropelamento. Ele diz que realmente é um lugar bastante complicado. Fernando, vamos encaminhar sim sua reclamação para a Secretaria de Mobilidade de Jacareí. A Virgínia de São José dos Campos, ela reclama que não encontra vacina contra a gripe. Ela enviou um áudio para a gente, vamos ouvi-la. Bom dia, Jovem Pan. Sou uma moradora de São José dos Campos, de 70 anos, estou procurando um posto de saúde para me vacinar. Segui as indicações da prefeitura, fui em vários postos de saúde, está tudo fechado. Fui na casa do idoso, só diz não temos vacina. E eu gostaria que vocês, por favor, pusessem no ar esta reclamação, porque é um absurdo. A gente sai de casa, coloca máscara, coloca luvas, fica rodando a cidade. Então eu gostaria que vocês, por favor, entrassem em contato com a prefeitura para que avisasse a população de forma clara e precisa, para que a gente não tenha que ir para a rua. Muito obrigado, bom dia. Tá aí a reclamação da Virgínia, né? Ela que tem 70 anos, diz que procurou alguns postos de saúde, não encontrou, encontrou os postos fechados. Eu não sei se isso foi na segunda-feira, Charles, porque houve uma emenda de feriado, então na segunda-feira os postinhos realmente emendaram e estavam fechados. Né? Voltaram a funcionar na quarta-feira normalmente, no horário normal. Ela disse que foi até a casa do idoso, realmente nesta etapa da vacinação contra a gripe. Na anterior, algumas casas, né, dos Centro idosos, da Juventude. o CEF, também teve algumas paróquias, como o Espírito Santo aqui, que serviram como postos para a vacinação dos idosos. Neste momento, não existem esses postos, realmente somente nas UBSs. Mesmo assim, nós vamos encaminhar aí a reclamação da Virgínia. Realmente, ela tem 70 anos, daí tem que fazer, né? Agora a gente pedindo para evitar sair de casa, coloca luva, máscara e tal, mas a gente vai entender melhor essa reclamação da Virgínia. Vamos encaminhar, sim, a Secretaria de Saúde. E tivemos respostas também. O morador de Jacareí solicitou ontem a atenção na quadra da Praça Mauro Chaves, no Parque Nova América. Segundo ele, os portões laterais estão sem cadeados e a quadra fica aberta. Tem gente consumindo drogas. Essa foi a reclamação dele e tivemos resposta, né, Jô? Exato. Temos a resposta, sim, da Prefeitura de Jacareí, que informou ontem que está ciente da situação e que os cadeados dos portões têm sido estourados e as portas arrombadas. Já foram feitos 5 boletins de ocorrência de furtos e vandalismo no local. Como a situação persiste, a Secretaria de Esportes, né, responsável lá por essa área, acionou a Guarda Municipal com o objetivo aí de coibir as ações criminosas na quadra. A Secretaria ainda informa que uma equipe de manutenção irá ao local, ou ontem ou hoje, teria ido ontem, ou se não foi ontem, vai hoje até o local para avaliar aí os danos causados
novamente. Tá certo. E você também pode mandar aí a sua reclamação ou a sua sugestão para o WhatsApp do Jornal da Manhã, que é o 99707-7791. Repetindo, 99707-7791. 7h55. Repita. 7h55. Para controlar a pandemia do coronavírus, o estado de São Paulo vai adotar uma estratégia de testagem em massa que inclui pessoas sem sintomas a partir do dia 15 de maio. Os especialistas do Centro de Contingência contra a Doença disseram que os testes não serão feitos em toda a população, mas em parcelas específicas que ainda serão definidas. Os profissionais de saúde foram citados como exemplo de um grupo que pode ser submetido a esses testes em massa mais de uma vez. A realização da testagem massificada também deve levar em conta algumas regiões-chave do estado e faixas etárias específicas da população. Os testes em massa para parcelas da população são aplicados dentro de um modelo de inquérito epidemiológico, ou seja, de investigação de epidemias. O objetivo da testagem em massa é identificar em que ponto da curva epidemiológica o estado de São Paulo se encontra, usando não apenas os casos confirmados da doença, mas também uma estimativa de quantas pessoas já tiveram contato com o vírus e foram imunizadas. Um dos mais concorridos do país, o vestibular da FUVEST, tem sua primeira fase confirmada para 29 de novembro de 2020. A Fundação Universitária para o Vestibular, responsável pela prova, decidiu manter o calendário previsto para o exame. O manual do candidato será disponibilizado no dia 3 de agosto e as inscrições poderão ser feitas entre os dias 10 de agosto e 18 de setembro. A taxa será a mesma do vestibular do ano passado, R$ 182. Os interessados em pedir isenção deverão fazer a solicitação entre os dias 15 de junho e 10 de julho. As provas da segunda fase serão realizadas nos dias 3 e 4 de janeiro do ano que vem. Ao participar do exame, o candidato irá concorrer a uma vaga nos cursos da Universidade de São Paulo, a USP. Outra forma de ingresso é pelo Sistema de Seleção Unificado, o SISU, após participar do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. 7h57. Repita. 7h57. E vamos ao destaque final. O Brasil registrou nas últimas 24 horas o maior número de mortes em um dia por coronavírus desde o início da pandemia. Foram 407. O número total de óbitos provocados pela doença subiu para 3.313. Os números foram divulgados pelo Ministério da Saúde na tarde de ontem. De quarta para quinta-feira, o país teve mais 3.735 diagnósticos de coronavírus. O total de casos chegou a 49.492 e a taxa de letalidade passou para 6,7%. A alta nos números foi puxada por São Paulo, que agora tem 16.740 casos e 1.345 mortes. O estado segue na liderança nacional da incidência de coronavírus. Outros estados que estão em situação delicada são Rio de Janeiro, Ceará e Pernambuco. O estado com maior taxa de letalidade, no entanto, é a Paraíba, onde 11,6% dos infectados morreram. Roraima apresenta a menor letalidade, 1%. Em entrevista coletiva ontem, o ministro da Saúde, Nelson Taik, afirmou que ainda não é possível saber a origem desse aumento expressivo no número de mortos nas últimas 24 horas. Se representa esforço de diagnóstico ou tendência de aumento. Sobre a possibilidade de prever se haverá aumento ou não no número de vítimas da Covid-19 durante os próximos dias, o ministro destacou que é necessário acompanhar a situação da doença diariamente para fazer projeções. Ontem, um estudo do Observatório Covid-19-BR, que reúne especialistas de 7 universidades, mostrou que o número de mortes pelo coronavírus no Brasil está aumentando a um ritmo mais acelerado do que o registrado na Espanha, quando o país europeu estava na mesma fase da pandemia 2 semanas atrás. Terceiro país do mundo com mais mortes por Covid-19, só ontem a Espanha registrou 440 mortes e ultrapassou a barreira de 22 mil óbitos no total. Notícia. Rádio
Jovem Pan. 8 horas em ponto. Repita. 8 horas. Jornal da Manhã. Oferecimento assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. E Jeep em São José, T-Line. Rua Carlos Maria Auríquio 235. Ligue 36006000. E termina aqui o Jornal da Manhã desta sexta-feira, 24 de abril de 2020. Confira também esta edição no canal do YouTube em Jovem Pan São José dos Campos, em podcasts nas plataformas Spotify, Google e Apple. Voltaremos amanhã às 6 em ponto. Um bom dia a todos e até lá. Bom dia, Vale.